pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E na segunda aula nós vamos começar a falar um pouquinho sobre organização dos estudos. Um aliado que você tem para que você estude de uma forma mais adequada e consiga compreender textos que você necessita de muita atenção, como o caso dos textos filosóficos, você passa por alguns processos de organização que vão facilitar aí a sua vida para aí você cumprir, né, a sua meta de estudar e se aprofundar no texto filosófico. Então, nessa aula, nós vamos passar por alguns elementos da organização, algumas dicas eu quero dar ao longo dessa aula, para garantir que você tenha um melhor aproveitamento, né? O objetivo do curso não é só ensinar a fazer a análise crítica do texto, mas também você ter condições, né, de estar organizado para isso, tá? Você ter as condições que antecedem o texto, antecedem o estudo, e é isso que nós faremos agora nessa segunda aula, que é a segunda aula e a última aula, né, do que eu vou chamar de prolegômenos, né, de questões que antecedem ao estudo propriamente dito do texto filosófico, ok? Então vou fazer como todas as aulas, vou vir aqui para o cantinho. Então o tema da nossa aula é organizando os estudos, ok? Então vamos para os nossos tópicos da aula de hoje. Primeira coisa importante da organização dos estudos é você planejar tempo de estudo. Esse é o principal erro que as pessoas cometem quando elas vão iniciar uma jornada de leitura e de estudo. Por que esse é o principal erro? Porque ela não coloca isso na agenda. A gente precisa pôr na agenda, assim como nós colocamos outras coisas na agenda, a gente precisa encaixar os horários para que a gente não descumpra. É como se você agendasse um médico, por exemplo, às 9 horas da manhã, você não faltaria ao seu médico, porque ele está agendado, ok? O estudo deve ser exatamente igual. Você precisa agendar um tempo do dia, você precisa organizar o dia e, de preferência, antes do dia, ok? Por exemplo, você pode fazer, eu gosto de fazer assim, organizar a semana de um jeito mais relaxado e um dia antes, por exemplo, no domingo à noite, organizar como será de fato a segunda-feira. Na segunda-feira à noite, separar lá 15, 20 minutos e organizar a terça-feira, na terça, quarta e por assim adiante. Eu já tenho uma pré-organização da semana, mas muitas coisas acontecem ao longo do dia que podem mudar o planejamento, ok? Sendo assim, esse planejamento mais rápido de um dia, do dia anterior pode facilitar com que nós tenhamos aí um aproveitamento melhor do dia posterior. E isso é um ponto principal, que a gente precisa separar um tempo de estudo e ele precisa estar agendado, para você não perder, é como uma agenda, lembra disso, tá? Quando você agenda seu médico, você não falta nele porque está na agenda. O estudo e a leitura devem passar pelo mesmo processo, isso é importantíssimo. Segunda coisa importante do estudo é o ambiente. Por quê? Lembra que nós comentamos na aula passada que quando você está numa atividade onde o sistema 2 ele é ativado, quer dizer, uma atividade que eu tenho que ter maior concentração, uma atividade que eu preciso ter o mínimo de outras atividades me atrapalhando, então é o ambiente que vai fornecer isso. Não dá, muitas vezes a gente vai estudar ou vai ler um texto que precisa de muita atenção num ambiente muito barulhento. Eu sei que tem vezes que a gente não tem como fugir disso, ok? Algumas vezes o ambiente barulhento é o que nós temos e é isso que nós vamos ter que fazer. Mas a tentativa de criar um ambiente, de ter uma mesa à sua frente, ter um papel, uma caneta, um lápis para você anotar no livro, ter essas condições ambientais que vão favorecer o meu estudo é excelente. Então, cria aí um ambiente dentro da sua casa para que você possa ler, tá? Tem pessoas que com o tempo se adequam a, por exemplo, ler deitado ou ler sentado no sofá. Pode ser que isso, em um primeiro momento, não seja uma boa, né? A menos que você perceba que é sua condição e que você consegue. Eu conheço pessoas que conseguem. Mas eu sempre indico que, em primeiro momento, separe um ambiente, crie o hábito da leitura, isso é importantíssimo, e aí a gente começa a fazer os estudos aprofundados. Então, o ambiente também é muito importante na hora que você vai preparar vai organizar os seus estudos.
E aí você tem então o grande problema, eu acho que esse é o maior problema de todos, já falei outras vezes, que é hábito versus tempo de leitura. Por exemplo, a pessoa não tem hábito de leitura e ela quer se debruçar 2 horas em Hegel. Não tem como. Por que não tem como? Porque ela não tem o hábito incorporado nela. Lembra lá da aula passada, ou você pode fazer no curso de Introdução à Filosofia, uma das nossas últimas aulas lá do curso, a gente vai falar sobre hábitos. Quando compõe ali o que é o ser humano, eu falei sobre a criação de hábitos. O hábito de estudo e leitura, ele de primeiro momento é um hábito superficial, porque, como quase todos os hábitos, quando nós viemos do zero. A gente vem do zero, ele é uma coisa que tem que ser criada, ele exige um pouco menos de esforço para que eu veja resultado. É uma coisa que eu ainda vou falar nessa aula, mas adiantando, né? O resultado é o que move a gente. Eu entendo muitas vezes quando a pessoa fala para curtir o processo, mas a grande realidade é que resultados movem a gente a continuar. Quando a gente tem algum bom resultado, a gente olha e vê resultado, a gente anima, né? Nós nos animamos e continuamos aí na jornada. Então, como que você começa um hábito de leitura? O ideal é começar de pouquinho. Eu sempre indico que seja um mínimo de 15 minutos, ok? Menos de 15 minutos você não consegue nem se concentrar. Então, um mínimo de 15 minutos, onde você vai levar 5 minutos para se concentrar, 10 minutos de leitura, ok? Ricardo, eu li ali nesse tempo 10 páginas. Tudo bem. Você anotou alguma coisa nas 10 páginas? Anotei. Então, nos seus primeiros 5 minutos do dia seguinte, você vai dar uma olhada nessas anotações que você fez. Essas anotações que você fez, elas provavelmente estão mais incorporadas em você e vão fazer com que você lembre daquilo que você leu ontem. E aí, então, você, nos próximos 10 minutos, inicia a leitura das próximas 10 páginas, por exemplo. Leu as 10 páginas, fez algumas anotações, no próximo dia exatamente a mesma coisa. Ricardo, mas eu permaneço muito tempo em 15 minutos? Aí é uma questão eu brinco que é uma questão de sentir, entendeu? É como muitas vezes eu tô correndo e eu sinto que aquele dia eu consigo correr forte. Tem dias que eu sinto que eu preciso dar uma diminuída no meu tempo. Então a gente precisa sentir. Percebeu que 15 minutos tá pouco? Que você consegue exceder os 15 minutos. E não faça isso no segundo dia, ok? É meio ilusório. O segundo, terceiro dia você ainda está empolgado. Então é um pouco ilusório você querer aumentar muito o tempo. Aumenta para 20 minutos. Depois aumenta para 25. Não dê grandes saltos, ok? Porque você vai... Se você der um grande salto, a chance de você se frustrar é muito grande e a chance de você parar de estudar é grande, ok? Então não dê um grande salto, dê um salto curto. Você leu 15 minutos durante 5 dias... Então, no sexto dia, você lê 20 minutos. Sétimo dia, 20 minutos. Oitavo dia, 20 minutos. Ricardo, chegou no 10º dia, 20 minutos é pouco. Lê 25. Porque conforme você consegue ler 20 minutos, isso cria uma sensação de prazer, ok? Isso não quer dizer que um dia ou outro você, de repente, está com um dia livre, o livro é muito gostoso de ler e você se perdeu nele e leu muito tempo. Isso é problemático? Lógico que não, isso não é problemático, ok? Só não caia no erro de achar que todo dia você vai fazer isso. Hábito, ele é criado com mais tempo, com persistência. Não tem uma fórmula do hábito, ok? Quer dizer, você não cria hábito em 7 dias, você não cria hábito em 21 dias. Tem gente que leva muito tempo a criar hábito, tem gente que cria hábito de um jeito fácil. Alguns hábitos, por serem superficiais, eles vão aparentar para nós que nós estamos muito bem. Isso é bom, isso vai gerar um certo ânimo, né, para nós. Porém, isso quer dizer que muitas vezes esse hábito ainda não está aprofundado em você. Ricardo, criei o hábito de leitura. E aí, o tempo de leitura? Aí é a grande jogada. Uma vez que você cria o hábito de leitura, o tempo é irrelevante. Ok? Por que o tempo é irrelevante? Porque você vai ter dias que você vai ter na sua agenda 1 hora naquele dia para ler, para estudar. Vai ter dias que você vai ter 20 minutos. E uma vez que você criou o hábito, você percebe que ler 1 hora num dia e 20 minutos no outro não é problemático. Isso é importante. Quer dizer, se eu conseguir separar na minha agenda um dia, tem dias que eu consigo separar na minha agenda 6 a 8 horas só para eu estudar. Mas isso é todo dia? Não é todo dia, ok? Pelo contrário, a maioria dos dias eu preciso dividir ao longo, né? Entre as minhas aulas, entre gravar as aulas do curso, entre criar novos materiais, entre ministrar palestras ou treinamentos em outros lugares. Então, eu tenho que organizar de tal forma que eu sei que tem dias que eu vou ter muito tempo para fazer isso, tem dias que eu vou ter pouco tempo para fazer isso. Isso não pode ser um peso, ok? E aí uma coisa que eu
acho importante na relação hábito e tempo de leitura, e eu foco no tempo, porque algumas pessoas me questionam o seguinte: Ricardo, e número de páginas, né? Cara, depende. Tem vezes que eu leio um livro inteiro, em um livro de 100 páginas, por exemplo, em 1 hora. Tem vezes que um livro de 100 páginas eu levo 5 dias lendo 1 hora por dia. Olha que curioso. Tem vezes que eu gasto 1 hora para ler 20 páginas. Tem vezes que eu gasto 1 hora, 1 hora e meia num artigo de 8 páginas. Então, isso vai variar do meu objetivo de leitura, que nós vamos ainda falar hoje, da leitura em si. Tem leituras que são fáceis, tem leituras que o autor consegue carregar a gente de uma forma muito suave, que você lê muito rápido e você consegue entender o que o autor está falando. Tem textos que são mais truncados e que você vai demandar 5, 6, 7 leituras da mesma página muitas vezes. Isso é excelente, ok? Se você chegou no nível de que você lê 5, 6 vezes a mesma página, você está no caminho certo, você não está no caminho errado. Não entender é estar no caminho certo, ok? Isso é um ponto importante para nós. Não entender é estar no caminho certo, porque o não entender que vai movimentar você para entender. É o que eu vou falar numa das nossas aulas aí sobre o não conhecer, ok? E aí, uma vez que você tem organizado na agenda, você tem um ambiente preparado e você estabelece um tempo de leitura, você precisa definir algumas características do próprio texto, ok? Primeiro, define o texto que você vai ler. Tá? Então, eu sempre defendo que uma pessoa que não tem o hábito de leitura se concentre em um único texto por vez. Uma vez que você adquiriu o hábito de leitura, se você que está me assistindo já tem um hábito de leitura e vai demandar um aprofundamento, então leia textos mais fáceis. Se você quer ler 3, 4 livros, por exemplo, ou textos ao mesmo tempo, leia textos mais fáceis e separa um texto difícil para poder fazer análise crítica. Fazer análise crítica de vários livros ao mesmo tempo pode gerar uma certa confusão entre conceitos de um autor e outro, tá? Isso pode ser um pouco perigoso. Então, porque uma vez que eu tenho os conceitos bem estabelecidos, eu inicio um diálogo com o autor. É o que o Martin Heidegger fala, né? Que uma coisa é você olhar, é um texto que nós vamos ver ainda numa das aulas, uma coisa é você olhar para um texto filosófico, interpretar o texto filosófico e entender o texto filosófico. Outra coisa é dialogar com o autor. Quer dizer, então, por um lado, eu vou analisar o texto filosófico e tentar entender o que o autor está propondo ali. E uma vez que eu tenho isso, eu crio uma capacidade de dialogar com o autor. Então, tem que ter um pouco de cuidado em não querer ler vários textos muito densos e pesados ao mesmo tempo. Você não vai ler metafísica ao mesmo tempo que teto, ao mesmo tempo que Ser e Tempo e que Crítica da Razão Pura. Não tem como você se debruçar sobre todos esses textos ao mesmo tempo, ok? Quando você organiza o seu tempo, use cronômetro. É um bom aliado. Eu, quando uso cronômetro, consigo não ler menos do que eu deveria. De vez em quando eu passo, ok? Não tem problema. Mas eu não leio menos. Então, se eu calculei 30 minutos, por mais cansado que eu esteja no 25º minuto, eu levo até os 30 minutos, ok? Mesmo que eu não entenda nada. Se eu li uma página, 2 e não entendi nada, eu não vejo problema muitas vezes. Amanhã eu releio. Ou mais tarde eu releio. E de repente o meu achismo de que eu não entendi, quando eu vou reler, na verdade eu entendi muitas vezes. Então é um bom caminho que a gente tem aí também, ok? Como eu falei, na questão ambiental, afastar tudo que pode te atrapalhar. E a questão que eu falei para vocês de tempo tem a ver com esse ponto de criar pequenas metas, tá bom? Porque pequenas metas são realistas, então a meta tem que ser realista. Pequenas metas são realistas. Pequenas metas são motivadores. Então, como eu já tinha falado, quando você cria uma pequena meta de tempo, cria uma pequena meta de estudo, cria uma pequena meta de análise do texto. Então, vou analisar este argumento aqui. Você pega uma frase do argumento e analisa a frase do argumento. Então, uma vez que você consegue fazer isso, você vai vendo pequenos resultados e você vai ficando mais confiante e vai... Parece muitas vezes um papo estranho, né? A pessoa fala,
pô, filosofia, né? Isso tá parecendo aqueles treinamentos de leitura. E em certo sentido, né? Porque você precisa ter essas pequenas metas. Faz parte da natureza humana, lembra? Um dos motivadores principais da natureza humana e do estudo são as características afetivas. E nada como um pequeno resultado para deixar nossa afetividade em bom estado, ok? Isso que vai levar a gente então a tipos de leituras, tá? Você vai poder executar tipos de leituras rotineiras, são aquelas para entretenimento, e você não necessariamente precisa seguir regras de análise crítica para essas leituras, tá? Eu normalmente não sigo, então aí tem uma leitura que eu busco fazer pelo menos uma vez a cada 2 ou 3 anos, né? Que é os textos de Homero. Uma vez que filosofia antiga é a minha área principal de estudo, ler os textos de Homero em períodos diferentes da minha vida e de estudos muitas vezes me faz compreender e até entender características do texto. Por exemplo, a primeira vez que eu li como uma narrativa bem similar a você assistir um filme de Troia. Mas depois, quando eu fui ler uma terceira vez, acho que foi na segunda ou na terceira vez que eu fiz a leitura, eu já comecei a perceber, por exemplo, uma diferença entre personagens mais astutos e personagens mais ligados à honradez e à força, que eram representantes de duas visões, que é a da natureza, da astúcia da natureza, e, por outro lado, da característica mais ligada aí a harmonia das coisas e a honradez das coisas, que são coisas que são carregadas até a filosofia antiga. Então, isso é parte, né? Em muitos momentos eu leio em forma de entretenimento. Qualquer livro que eu leio em forma de entretenimento, eu vou ler ele de uma forma mais descontraída, tá? São bons livros auxiliares, né? Aqueles livros que você para ler quando você está muito cansado de leituras muito técnicas, tá bom? Então, de vez em quando eu estou cansado de leituras técnicas, naquele dia eu não leio mais nada técnico, sei lá, estou me debruçando sobre metafísica de Aristóteles, cansei de algumas análises, o que eu faço? Vou para um Homero, leio de forma mais tranquila, ou vou de repente para algum texto como Nárnia de C.S. Lewis, ou vou ler Senhor dos Anéis de Tolkien, ou vou ler qualquer outro texto, uns poemas de Pablo Neruda. Esses textos são textos que eu vou ler mais descontraidamente para dar uma relaxada, tá bom? Então, uma relaxada nos tipos de leitura. E você tem a leitura acadêmica, ou o que eu vou chamar de leitura técnica, porque muitas vezes a pessoa não vai ter um caminho acadêmico na filosofia, e não é necessário, e esse curso nem é para esse tipo de público, né? Na verdade, se você é um estudante de filosofia, esse curso é excelente para você. Mas se você não é um estudante de filosofia, esse curso também é excelente, porque ele vai dar o caminho aí das pedras, tá bom? Estamos dando os caminhos das pedras, né? Então, quando você vai fazer uma leitura acadêmica, uma leitura mais aprofundada de um texto filosófico, o ideal é escolher um tema, um recorte para você estudar. Você pode estudar livros inteiros, mas os recortes ajudam, tá? Então você pode pegar de repente um livro, um texto ou um recorte do texto e fazer a leitura desse recorte, estudar analiticamente esse recorte. Isso vai facilitar para você. Aí você, ao meu ver, uma coisa importante na ordem das leituras é separar das mais importantes para as menos importantes. Então, se seu foco é, por exemplo, aí, né, ler a Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant, você tem isso como foco. Essa é a sua leitura principal. É essa a leitura que você vai fazer lá. Se você separou todo dia para fazer 10, 15 minutos de leitura, é essa que você vai ter que cumprir. Não pode falhar nessa, ok? Ela é a mais importante que você tem. Se você está estudando, por exemplo, uma outra área que não seja filosofia, você vai prestar um mestrado, um doutorado, de repente você está se formando em algum curso, você precisa fazer um TCC, essa é a sua leitura principal, ok? É essa leitura que a gente deve fazer como mais importante, né? Porque ela é o nosso objetivo principal, tá bom? Uma coisa que ajuda muito nas leituras do tipo acadêmica são levantamentos bibliográficos, ok? E ter sempre alguém para te orientar, isso é importante, alguém que seja daquela área para te orientar, seja no campo da filosofia ou não. Então, se o seu objetivo é mais acadêmico, aqui é um bom caminho para você seguir, ok? Eu vou dar uma dica de como fazer pesquisa de artigos no Google, tá bom? Uma coisa que eu julgo ser importante dentro da pesquisa ou do aprofundamento do texto filosófico é a leitura de, por exemplo, comentadores,
de artigos dentro do campo que eu estou estudando, porque eles vão me ajudar aí a corrigir, né, falhas na minha interpretação. A gente vai ter uma aula onde nós vamos falar só sobre questão de comentadores, né? Então, aqui eu vou dar uma dica de pesquisa bibliográfica no Google Acadêmico, tá bom? Então, não façam pesquisas de textos no Google normal. Vai para o Google Acadêmico e tenham em mente só que o Google Acadêmico, ele é, ao mesmo tempo que é o seu lado, pode ser seu lado positivo, também é o seu lado negativo. Ele é uma plataforma que vai absorver artigos de todos os tipos, ok? De todo tipo de revista, de todo tipo de classificação da revista, de todas as plataformas aí de pesquisa, ele vai trazer de todas elas, ok? Se vocês observarem aí, se vocês fizerem uma pesquisa aí no Google Acadêmico, vocês vão ver, ó, aqui na própria imagem vocês podem olhar ali ó, em epistemologia de Poincare à luz de Kant, você vai ver ali que ele vai te caminhar para um site de busca, né? Que é a Cielo, né? Então, o Google Acadêmico ele tem algumas características que podem ajudar a gente na nossa pesquisa. E eu acho que é um bom caminho para você pesquisar textos aí acadêmicos, porque uma vez que você tem leituras filosóficas, e a leitura filosófica é em si uma leitura acadêmica, você para poder ter bons comentadores, o importante seriam textos acadêmicos. Os artigos têm a vantagem de serem coisas mais atuais, né? Serem nesse sentido mais atuais que alguns comentadores mais antigos. Nesse ponto, pode ser que alguma descoberta, de repente, por exemplo, você vai estudar filosofia antiga, alguma nova descoberta arqueológica de algum novo texto, ou até, depois de muitos debates, né, algum tipo de nova conclusão sobre um autor, isso vai ajudar você. Então, aí no Google Acadêmico, a gente tem algumas características legais, tá bom? Como que eu escolho os meus artigos, né? Tem gente que abre aí uma pesquisa em Google Acadêmico e se perde, né? Como que eu vou escolher o artigo? Então, um bom artigo no Google Acadêmico pode ser aquele que foi citado por muitas pessoas. Um artigo que é muitas vezes citado, a gente pode tomar ele como característica de um bom artigo, tá bom? Porque se ele não tivesse sido tão relevante, ele não teria sido tão utilizado por outros artigos. Então, se você olhar aí no tracinho azul, eu coloquei aí, ó, no primeiro item da pesquisa, você vai ver ali, ó, citado por 102. Se você olhar nos de baixo, você vai ver citado por 58, citado por 77, citado por 6. Tá bom? Então, um bom caminho para você escolher artigos aí, né, entre um e outro artigo, pode ser o número de vezes que o artigo foi citado, tá? Isso é um indicativo de provável, né, ser provavelmente um bom artigo, tá bom? Outra coisa que você tem do ladinho do citado por é artigos relacionados. Então você pode clicar em artigos relacionados e vão aparecer outros artigos que têm relação com esse artigo que você está pesquisando, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês as imagens do lado. Então aí artigos que você tem relacionados. Então, por exemplo, aquele mesmo artigo que nós estávamos vendo, né, o Kant e as especulações metapsicológicas em Freud, já na sequência você tem um método especulativo de Freud, e você vai ter outros textos que vão trabalhar, né, com o mesmo tema. Então, muitas vezes você pode fazer uma pesquisa, ela ser muito abrangente no Google, mas esses artigos relacionados podem te ajudar no campo de pesquisa, tá bom? Então, isso para pesquisa é importante. E se você for utilizar esses materiais em artigos que você vai escrever ou textos que você vai escrever, a gente tem que ter sempre em mente que nós devemos citar esses artigos, ok? Senão nós estamos plagiando aquele autor, tá? Então tenha isso em mente. Se de repente você não está acostumado com esse procedimento acadêmico, mesmo que não seja um texto acadêmico, citar um autor, colocar um texto de um autor sem citá-lo você está cometendo uma fraude aí, tá bom, gente? É plágio, não pode fazer isso. Todo autor que é utilizado deve ser citado. Algumas vezes citado diretamente, quando você usa o texto propriamente dito dele. Outras vezes você pode citá-lo indiretamente, tá bom? Mas isso é importante. Em nota de rodapé não tem problema. Mas você precisa indicar que aquele material não é seu. Então tem que saber deixar muito bem separadinho tudo que você escreve, aquilo que é seu propriamente dito e aquilo que não é seu, tá? Então, nas citações principais, a gente tem aí, ó que legal, né?
nós temos já o modelinho da citação pronto, tá vendo ali, ó? Então, na NBR, né, que é um procedimento brasileiro aqui, a gente tem ali, ó, o nome do autor, todo o modelinho de citação bibliográfica, que você pode colocar lá no seu artigo, quem sabe, tá? Então, aqui é umas dicas de pesquisa para vocês pesquisarem e depois também, se for transformar, for utilizar, né, o artigo. Eu mesmo coloco essa forma de citação bibliográfica como título das minhas anotações, tá bom? Então, de vez em quando isso aqui me ajuda, se eu fiquei na dúvida em alguma coisa, esse tipo de citação aqui ajuda a gente, ok? Então, nós temos aí. Uma outra coisa importante que nós devemos ter em mente aí, na leitura acadêmica, né, ou na leitura aprofundada, eu estou chamando de leitura acadêmica aquilo que eu vou considerar uma leitura aprofundada, tá bom? Uma leitura que vai se debruçar sobre o texto, né, que não vai só ler superficialmente, tá? Então, uma coisa importante é a relação leitura-escrita. Não dá para separar a relação leitura-escrita. Então, você tem alguns jeitos de você usar a relação leitura-escrita. Então, eu tenho esse modelinho aí, é o meu caderno e um livro, ok? Então, este é o meu caderno com a minha letra, que não dá para entender nada, não se preocupe. Você não vai conseguir desvendar o que tem nesse caderno. Então, percebam que eu tenho alguns tipos de anotação. Eu anoto em marca-texto coisas que, para mim, são essenciais. Então, o artigo principal do autor, o principal argumento, a principal objeção... só isso eu anoto com um marca-texto. Para eu colocar marca-texto nos meus livros, tem que ser algo muito essencial, ok? Porque eu quero que isso me chame muita atenção. Se eu pinto o meu livro inteiro, isso não vai me chamar muita atenção. E tem coisas que eu quero que me chame a atenção. Tem hora que eu passo marca-texto rosa para me chamar muita atenção, ok? Eu anoto com lápis também, separo o texto, anoto o texto, escrevo também no caderno, no livro. Tá? Mas junto com o livro, e o livro, o que eu estou fazendo? Eu estou separando citações, trechos do livro, ou eu vou fazendo indicações, colo, por exemplo, marcadores de páginas, como estes aqui, ó. Esses tipos de marcador de página. Mas os meus comentários eu ponho num caderno, e eu ponho todos eles no mesmo caderno, ok? Cuidado para vocês não ficarem, por exemplo, põe uma folha num dia, outra folha no outro, outra folha no outro, você vai perder as folhas, tá? Então eu tenho lá um caderno, eu pego uma matéria do caderno e eu separo para aquele livro e eu só vou escrever alguma coisa naquela matéria daquele caderno uma vez que eu acabe o livro, tá bom? Então mesmo que eu leve um ano para ler o livro, eu vou utilizar aquele caderno, aquele mesmo caderno. Porque eu tenho ali naquele caderno todas as minhas anotações concentradas. Então no caderno eu não copio citação, a menos que seja uma citação muito importante, mas não tenho o hábito não. No caderno eu faço anotações, é ali que eu anoto as minhas compreensões, as minhas objeções, as coisas que eu não entendi do livro, ok? Então o caderno eu uso para isto. E por último aí que nós temos é as construções de mapa mental. Aí, então eu peguei um mapa mental dessa página, né, @medrabiscos, que é uma página que ensina aí a fazer mapa mental, né, pelo menos os textos que eu entrei lá. E aqui tem um mapa mental de filosofia contemporânea muito interessante. Aí esse é o ponto. Eu, Ricardo, não tenho o hábito de construir mapas mentais, mas mapa mental para o estudo é muito interessante. Eu considero assim, uma forma muito interessante. Se vocês perceberem, ele passa por toda a filosofia contemporânea, pelos principais nomes da filosofia contemporânea, anotando o nome do autor e os principais temas que o autor lidou. Ok? Então aí, por exemplo, você tem um esqueminha, quais são os principais temas que esses autores lidaram. Então você pode usar mapa mental, por exemplo, para indicar o texto. Slides, de vez em quando eu crio em forma de mapa mental. Se você fez outras aulas comigo, você vai ver também nessa aula aqui algumas formas de mapa mental no slide, né? Então também pode ser um bom caminho para você estudar. Tem gente que se adapta muito bem em fazer mapa mental, tá? Então acho que é um outro caminho interessante para anotação dos estudos. E aqui, para mim, a nossa frase final da nossa aula: não faça da organização a sua inimiga, tá? Então todo esse processo de organização que eu mostrei nessa aula, ele é importante porque ele vai evitar que a gente erre, tá? Então organização é um dos processos importantíssimos
que antecedem o estudo do texto filosófico, tá bom? Porque você vai criar um ambiente adequado, você vai ter um hábito de leitura e de estudo, você vai ter isso programado na sua agenda, e isso vai te dar condições de fazer uma boa pesquisa de texto que você queira ler numa área específica, por exemplo. Isso vai te garantir um melhor aproveitamento na hora de se debruçar sobre o texto, o artigo ou o livro, e entendê-lo de forma mais analítica, mais crítica, ok? Então nós vamos caminhando para o final da nossa segunda aula e a partir da próxima aula nós começaremos a falar de elementos importantes para o estudo do texto filosófico, ok? Então muito obrigado por mais esta aula, nós nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!